E aí, pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Ana. E hoje, nada mais especial para o Dia dos Namorados, né? Nada mais interessante para fazer do que a gente conversar um pouquinho sobre estado plano de tensões. Olha que super, hiper diversão romântica aí pra galera. Gente, vou tentar resumir ao máximo e fazer um exemplo prático, né? Para que vocês compreendam quais são os cálculos que vocês precisam desenvolver ali na terceira etapa do mapa de vocês. Então, vamos que vamos, gente. Pensem, como é que a gente vai compreender, né, esse tópico tão importante da disciplina? Esse pedacinho, gente, ele é um pedaço muito pequeno, é um pedaço infinitesimal de um ponto estrutural, seja lá o que a gente, né, estiver tratando. Por exemplo, como o professor Rodrigo falou na aula, se a gente tiver um pedacinho ali, né, da estrutura do avião, eu posso ter qualquer outra estrutura, seja uma estrutura ali de construção, né, de um prédio, que a gente estiver analisando quais são as forças atuantes, quais são as tensões, né, que se fazem presentes nesse sistema. Se a gente pegar esse pentelinho, esse pedacinho infinitesimal da nossa estrutura, nós temos tensões normais, né, que são essas aqui, né, em X e em Y, são as nossas tensões normais que a gente fala, né? E essa esquisitinha que age sobre X e Y, né, aqui e aqui, a gente chama de tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento, que a gente já viu, né, em outros tópicos. O que acontece, gente, que eu quero que vocês vejam que é de extrema importância, é o sentido dessas forças, tá? Que isso vai incidir diretamente, por mais que essa etapa seja praticamente substituição de fórmula, se você não trouxer o sinal correto, né, implica no resultado totalmente errado. Então vem comigo. Da forma que eu apresentei aqui para vocês, eu tenho que todas as tensões, seja normal em X, normal em Y e tensão de cisalhamento, né, elas são positivas. Ou seja, aqui vou botar um mega resumão para vocês. Se eu quero dizer que a minha tensão normal em X é positiva, né? Se a gente fizer o plano cartesiano, o X é o eixo horizontal, né? Aqui esse quadrado é a representação do meu elemento infinitesimal. Se eu tiver uma tensão normal em X positiva, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Quer dizer que essas setinhas estão para fora, é assim que a gente simboliza quando é positivo. Se ela fosse negativa em X, a gente tem que plotar no eixo horizontal, só que daí ela estaria entrando, certo? Quando ela é positiva, a gente diz que é uma tensão normal de tração, que a gente representa com as flechinhas para fora. Quando as flechinhas estão para dentro, a gente tem uma tensão normal no eixo X, só que aí essa nossa tensão, né, é de compressão, que a gente fala. Se você pensar num corpinho de prova, né, eu e meus coisinhas aqui bem nada a ver, se eu estiver puxando, né, tivesse força saindo, né, se eu tivesse setas aqui saindo dessa minha... Ah, não dá para fazer aqui. Se eu estivesse puxando nesse sentido, eu estou tracionando. Se eu tivesse com seta para dentro, empurrando aqui, eu estou comprimindo, tá? Isso a gente vai ver quando tiver prática de laboratório, fica bem bacana, tá? Gente, se fosse tensão em Y, né? Se nós fizermos o plano cartesiano, o Y é o que age no eixo vertical. Se ela é positiva, a seta tem que estar saindo, certo? Se fosse negativo, a seta teria que estar entrando. Seta entrando, compressão. Seta saindo, tração. E esse aqui eu acho que é o mais importante, que é o que mais confunde a galera, tá? Porque é cisalhamento, certo? A gente representa... A tensão normal, ela é perpendicular, né? Por isso que ele forma um ângulo, de 90 graus com o meu eixo. Esse aqui não. Ó, a gente representa dessa forma, se ele é positivo. Se ele fosse negativo, a seta tem que estar do lado contrário. Veja lá. Beleza? Isso aqui é muito importante, porque no mapa de vocês ele pede para que vocês façam, né, desenhem, esquematizando o estado plano de tensões. Então, olha só. Para quem ainda não assistiu, na live, né, do professor Rodrigo, dessa segunda-feira, da semana 7, se você colocar na live, não na aula ao vivo, lá pelos 25 minutos do vídeo, ele vai falar quais são, né, quais são as tensões normais e de cisalhamento que vocês devem utilizar no trabalho. Vocês vão fazer uma análise para 2 pontos na viga, né, ponto A. O ponto A ele vai ter uma tensão normal positiva em X e a tensão normal em Y vai ser 0, tá? E tensão de cisalhamento XY 12,7.
No ponto B, vocês vão ter aqui distração, né? Porque ela é positiva, 5,9 em X. Vocês também não vão ter tensão normal atuante em Y. Por sua vez, a tensão de cisalhamento vai ser negativa. Vamos falar a mesma língua, tá? Essa aqui vai ser de vocês. Eu vou fazer um exemplo com o que vocês vão ter que fazer, que vai ficar bem tranquilo para vocês entenderem. E na sequência eu vou dar uma listinha de exercícios, tá, gente? Que essa parte de círculo de Mohr é de extrema importância. Por exemplo, no meu exercício eu estou falando para vocês que a tensão normal em X ela é 0, então eu não tenho nenhuma tensão normal atuante. Em Y ela é 50, ou seja, se ela é positiva eu posso dizer que isso é uma tensão normal de tração. E a minha tensão de cisalhamento ela é negativa. Beleza, Ana. O que eu estou querendo chegar com isso? Se eu fosse esboçar o meu estado de tensão, estado plano, né, do meu elemento infinitesimal, esse quadradinho quer dizer que ele é um elemento infinitesimal. Em X, né, que é meu plano cartesiano, é 0. Então, eu não vou representar nenhuma seta. Mas pode isso, Ana? Pode. Como no de vocês o Y é 0. Então, quer dizer que daí no Y de vocês não vão ter nenhuma seta no esqueminha. O meu em X eu não tenho, porque é 0. No entanto, em Y é 50 megapascal. Se ele é tração em Y, né, nesse eixo, o que eu falei para vocês? Quando ele é positivo, a minha flecha é indicada saindo. Então, eu posso dizer aqui, né, que eu tenho os meus 50 megapascal. Agora, tensão cisalhamento XY, se ela é negativa, eu represento dessa forma, tá? Então, 30 megapascal. Quando você coloca a orientação correta, você não precisa nem trazer o sinalzinho aqui. Certo, galera? O que acontece? Esse é o meu elemento infinitesimal. Ele pede, inclusive, para você calcular, né, as tensões normais, a tensão máxima de cisalhamento. Quando a gente... o objetivo, né, tanto pelos cálculos analíticos, que é a utilização de fórmula, ou seja, pelo próprio desenho do círculo de Mohr, que a gente vai fazer 2 análises, a gente chega nos mesmos resultados. Só que quando a gente fala da análise de tensão, gente, o que nos importa são as tensões normais máximas atuantes. Se eu pegar esse elementozinho e for girando, rotacionando ele, vão ter vários ângulos, né, que eu posso apresentar tensões normais diferentes. Que nem, por exemplo, no exemplo é ótimo que o Rodrigo trouxe. Ele trouxe um elemento infinitesimal com 30 graus, né, rotacionados. Só que aí ele fez um cálculo para ver em qual ângulo, né, seriam as tensões máximas. Ele encontrou que não era em 30 graus. Então, o que a gente precisa fazer? Vocês vão desenhar vocês vão ter esse desenho na primeira questão. Só que vocês precisam ver qual que é o ângulo cujas as tensões são máximas. Qual que é a fórmula que nos comprova isso? É a fórmula tangente de 2θp igual 2 vezes a tensão de cisalhamento dada, né, original do exercício, dividido pela tensão normal em X menos a tensão normal em Y. Aqui para o meu caso, tangente de 2θp vai ser igual. Qual que é a minha tensão de cisalhamento? Menos 30. Você tem que vir trazendo o sinal, tá? Que senão dá tudo errado no final. No meu caso, o X é 0, o menos é da fórmula e o meu Y é 50. Então, eu vou ter tangente de 2θp é igual a menos 60 sobre menos 50. Se os dois são negativos, menos com menos fica positivo. Já vou até tirar o sinal aqui para economizar folha, né? Certo, gente? Então, tangente de 2θp vai ser, vamos lá, 60 dividido por 50 é 1,2. 1,2 não me interessa, eu quero saber o ângulo, né? Se essa tangente está aqui multiplicando, ela vai passar dividindo. Ela é a tangente negativa, é o arco tangente. Como que você coloca na calculadora? Ó? Shift, tangente, ele tem que aparecer esse menos 1, tá? De 1,2. Vai ser igual 50,19. Só que 50,19 é o meu 2θp. Tá? Eu vou deixar aqui porque na hora que a gente fizer a construção do círculo de Mohr, isso aqui é o que a gente coloca. Mas eu quero saber o meu ângulo, portanto, vai dividir por 2, 25,1 graus. Então, galera, o que a gente pode fazer aqui, tá? Quando ele pede para fazer o desenho do estado plano de tensões, coloquem assim também. Esse aqui é o original, da forma que foi nos repassado no exercício. Só que quando vocês aplicam essa fórmula, vocês veem a que inclinação, a que ângulos vocês têm as tensões máximas atuantes. Então, aqui vocês têm que fazer um outro desenho, tá? O plano ele vai ter uma rotação, então eu posso dizer que é
x' e y' do meu plano cartesiano, tá? Esses aqui são os planos principais, só para vocês verem lá o que está pedindo em cada, né? Principais, planos principais. O toque hoje está feio. São os planos principais. Quando vocês têm os planos principais, gente, vocês vão encontrar a tensão 1 e a tensão 2, que são as tensões principais. Prestem muita atenção. Por que, Ana? No plano, né? Quando a gente vê o ângulo onde eu tenho as tensões máximas atuantes, o meu cisalhamento é 0. Aqui. Eu não vou desenhar aqui nem nesse caso. Se a gente vai ter uma outra rotaçãozinha, seja um pentelinho lá, por exemplo, 25,1 graus é o meu ângulo. Aqui, nesse ângulo, eu não vou ter tensão de cisalhamento. Igual a 0. Só que a tensão 1 e a tensão 2 eu vou ter, certo? O que acontece? Vocês vão fazer o desenho. A tensão 1, gente, aqui eu não vou botar o valor que a gente não calculou ainda. Tensão 1, tensão 2. Se ela entrando ou saindo, a gente vai ver de acordo com o que a gente vai calcular na sequência. Isso é só para vocês simbolizarem, tá? Que a inclinação, o ângulo que vocês encontraram, vocês precisam colocar aqui para o estado plano, né, de tensão principal. Então, a minha recomendação é que vocês façam esses dois desenhos, tá? Um, de acordo com as tensões que eles forneceram no exercício, né, o estado que ele forneceu inicial, e aqui o estado onde atuam, né, as máximas tensões, de acordo com o ângulo encontrado por essa fórmula. Beleza? Feito isso, galera, feito isso, a gente vai encontrar agora quais são as tensões principais atuantes na nossa estruturazinha. Para encontrar as tensões principais, gente, é bem simples. É uma formulinha, tá? Tensão normal vai ser a tensão em X mais tensão em Y dividido por 2, mais ou menos, por que mais ou menos? Que daí a gente vai encontrar a 1 e a 2 automaticamente, tá? A raiz da tensão de X menos de Y dividido por 2, isso tudo ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento XY ao quadrado. Vamos que vamos, tá quase. A tensão em X, no meu caso, gente, era 0 e em Y, 50. Então, vai ser 0 mais 50 dividido por 2, mais ou menos 0 menos, que é da fórmula 50 dividido por 2 ao quadrado, mais quanto que era a minha tensão de cisalhamento? 30. Menos 30, né? Aqui, independente do sinal, já vai sair porque o termo está elevado ao quadrado, mas vamos colocar para que não haja aí nenhuma dúvida. Tensão 1 e 2 igual 50 por 2, 25, mais ou menos 50 por 2, gente, é 25. Ah, Ana, mas tem esse negativo, né? Só que vai ser ao quadrado, nem precisava colocar que já vai sair, porque menos com menos vai dar mais. Mais ou menos 30. Então, 25 mais ou menos. Vamos lá. Olha lá. 25 elevado ao quadrado mais 30 elevado ao quadrado. Só que daí é raiz ainda, né? Raiz dessa resposta. 39,05. 39,05. Então, eu vou ter 25 mais 39,05. Eu vou ter 64,05 megapascal. Isso aqui é mais ou menos. Vocês vão ter dois resultados, tá, gente? E o outro, 25 menos 39,05. Menos 14,05 megapascal. Muita atenção aqui. Isso aqui era para a gente encontrar a tensão normal em 1 e 2. Tem uma observação que o Rodrigo fez também, que a nossa tensão em 1 vai ter que ser sempre maior que a 2. Então, essa aqui é a nossa tensão 1, tensão 2. Uma coisa que eu quero que vocês se atentem. Não necessariamente vocês vão encontrar um positivo e um negativo. Podiam ter encontrado dois negativos ou dois positivos. Por exemplo, se a gente tivesse encontrado assim, ó, menos 15 e menos 20, por exemplo, megapascal, tá? Qual que era o sigma 1, qual que era o sigma 2? Qual que é maior aqui, gente? Se ele é negativo ou mais próximo de zero. Esse aqui seria a nossa tensão em 1, porque é maior, e essa tensão em 2. Isso aqui a gente, como é negativo, são duas tensões de compressão. Eu podia ter encontrado também
duas positivas, por exemplo. Se eu tivesse encontrado 35 megapascal e 21, essa aqui seria a tensão 1, essa a tensão 2, certo? O que eu estou querendo frisar? Não necessariamente vai ser uma positiva ou outra negativa. Não quer dizer, isso aqui só vai mostrar para vocês em qual lugar do eixo vai se deslocar o círculo de Mohr, que eu já vou mostrar na sequência. Beleza, galera? Então, essas são as tensões normais. Como essa é positiva, eu vou dizer que é uma tensão normal de tração. E essa aqui, de compressão. Show de bola, etapa vencida. Agora, a gente precisa encontrar um outro pentelinho, que é a nossa tensão de cisalhamento máxima. Também vem por fórmula. Se atentem, gente, que o ângulo que vocês encontram é só para dizer onde que essas tensões são máximas, mas vocês não estão utilizando para o cálculo nem das tensões principais, nem da tensão de cisalhamento máxima. Por quê? Não tinha nenhum ângulo ali na nossa formulinha, que nem aqui vocês vão ver que também não tem, porque é dada por tensão normal em x, menos tensão y dividido por 2 ao quadrado, mais tensão de cisalhamento ao quadrado, isso tudo submetido a uma raiz, certo? Se nós fizermos o meu x, ele era 0, menos da fórmula, o 50 por 2, olha lá, mais o menos 30 elevado ao quadrado. Beleza, isso a gente já tinha calculado num pedacinho, né, da nossa equação de tensão principal, que ia dar 39,5 megapascal. Isso aqui é a nossa tensão de cisalhamento máxima, que é um outro trecho que vocês precisam desenvolver. Beleza, galera, aqui a gente fez todo o cálculo analítico. O que ele pede também para vocês? Para vocês esboçarem o círculo de Mohr. Dois tópicos importantíssimos, né, que eu diria imprescindíveis para que a gente possa traçar. Aqui eu vou fazer na mão, tá, gente, um esboço, mas quando vocês fizerem, façam com régua, compasso, para ficar tudo bonitinho. Primeira coisa é o C. Who the fuck's that one? O C é a nossa tensão média, que é dado pela somatória da tensão normal em x com a de y e dividido por 2, uma média simples, que vai ser, no meu caso, 0 mais 50 por 2, que vai dar um total de 25 megapascal. Show de bola! O outro é o nosso raio, que é um círculo, né? Eu preciso saber o raio, que ele nada mais é que a nossa tensão de cisalhamento máxima, né? Que a gente já calculou ainda há pouco, é aquela mesma fórmula, é essa mesma fórmula. Então, já posso colocar automaticamente qual que é o valor dele. 39,05 megapascal. E outra coisa, as nossas componentes em x e y. Sabendo que em x é a nossa tensão, né? É inicial em x. E o valor contrário do cisalhamento inicial. E em y, tensão dada. E o positivo de xy. Vem comigo. No meu exercício que eu falei para vocês, ó. Em x era 0. Era 0, então aqui é 0. Cisalhamento é menos 30, só que aqui vai ser menos o menos 30, portanto, em x vai ser 0,30 megapascal. Em y, 50, que é o valor dado no de vocês aqui, daí seria 0, né? Será 0, né? Aqui o meu é 50, e aqui como é o próprio cisalhamento, ele vem com um sinal que vai ser menos 30. Show de bola! Agora vamos traçar. Você vai ter como um plano cartesiano, cujo eixo horizontal diz respeito às tensões normais e aqui diz respeito à tensão de cisalhamento. Beleza. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam, o x e o y. Lembrando que esse aqui é tensão normal. Tensão normal é na horizontal, tá? Mas vamos colocar primeiro o x. O x é 0, né? No eixo da tensão normal, e no eixo do cisalhamento, que é o vertical, ele é quanto? Ele é 30. Beleza. O y, no eixo horizontal, que é o eixo da tensão normal, ele é 50, então ele vem para a parte positiva, e na tensão de cisalhamento ele é menos 30. Aí a gente liga os pontinhos. O y, né, de 30 e 50, o x 0 e 30, né? Então, beleza. Outra coisa que a gente precisa traçar é o nosso centro, a nossa tensão média. Se isso aqui é tensão normal, eu vou plotar no eixo da bochecha, eixo X. É 25, então vai ser nessa minha metadinha, certo? Que é o centro. Galera, aqui eu não tô por escala, né? Vou fazer na mão mesmo.
Uma forma de ver se vocês fizeram certo, na ligação entre x e y, vocês têm que cruzar, né, e cortar exatamente na tensão normal média. Se isso não acontecer, é porque em algum passo ali vocês erraram. É uma forma assim de prova real, digamos, tá? Você vai colocar o compasso aqui no C e vai traçar, né, o círculo. Aqui bem, eu vou fazer bem horroroso porque tô sem compasso. Mas você vai fazer bonitinho. Olha só, galera. Onde ele cortar aqui no eixo da X, você vai ter a tensão em 1, né? Vai ser a sua máxima tensão de tração, tá? E aqui a sua tensão de compressão, porque está indo para o eixo negativo. Como a gente calculou anteriormente, deixa eu ver, cadê? Aqui tinha dado 64, né? 64 megapascal, aqui 14,1. O que era aquele exemplo se eu falei se tivesse dado os dois positivos, por exemplo? Ia acontecer que a sua bola ia ficar no plano cartesiano, né? Cujos valores de x são positivos, estaria nesse primeiro, né? Você teria sigma 1, sigma 2. Se fosse os dois de compressão, os dois negativos, ia ficar para cá. É esse deslocamento que interfere, tá? Aqui no meu caso deu isso. Como que eu ploto a tensão de cisalhamento máximo? Você traça uma reta a partir do centro, né? Ela tem que rebater no eixo do cisalhamento, que a gente encontrou que deu o valor de quanto? 39,05. Isso aqui vai ser nossa tensão de cisalhamento máximo, que vai ser 39,05. Outra coisa que vocês tinham que plotar, quando vocês traçam aqui, né? Aqui tem o meu X. Se eu rebater pro meu eixo horizontal, aqui no círculo de Mohr eu tenho o valor dos 2θp. O que é 2θp? Lembra quando a gente calculou o ângulo lá no início do exercício, que foi a primeira coisa que eu falei com vocês? É isso aqui. Para a gente ver em qual ângulo, né, são atuantes os nossos esforços máximos e mínimos, eu preciso calcular o θp, que a gente viu que incide, né, na angulação de 25,1 graus, que a gente fez o desenho aqui. Só que quando a gente vai colocar no círculo de Mohr, gente, o círculo de Mohr ele nunca traz o θp. O círculo de Mohr ele traz os 2θp. Então aqui quando você for colocar esse ângulo aqui, tá? Vou botar aqui fora, ele tem o valor de 50,19. Você sempre vai colocar no círculo de Mohr o valor dos 2θp. O valor do ângulo, né, já dividido, que é o 25,1, você usa para representar aqui no estado plano das tensões principais. Que aqui eu coloquei 25,1. Certo, gente? Então, estão aí as etapas para vocês. Na sequência, eu quero passar uma listinha de exercício, tá? Para vocês fixarem, que é muito importante essa parte de círculo de Mohr. Querendo ou não, é muita aplicação de fórmula, só que vocês conseguem fazer tudo pela parte de desenho também. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado. Na sequência também vão ter mais vídeos depois na próxima semana, mas eu quero mandar ainda hoje a listinha de exercício para vocês. Beleza, gente? Um bom final de semana, feliz Dia dos Namorados para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!